Tirar uma palavra com você. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 26. É uma leitura um pouco extensa, mas eu gostaria de estar lendo, né, todos esses versículos para que nós possamos devanear e deixar com que Deus nos ensine algo nessa noite. Amém, amados? Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 26. Louva a Deus pela vida daqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, através da internet. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que essa palavra também venha alcançar a sua vida de uma forma poderosa. Romanos capítulo 11, versículo 11 diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda vejam a salvação aos gentios, para o incitar à emulação ou a ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a ciúmes ou a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo os zambujeiros, algumas traduções vão dizer videira braba, fostes enxertados em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais são enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Amém, queridos? Quero compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração nesses dias. E se fosse para dar um tema dessa mensagem, e Cristo colocou no meu coração, ela seria participantes da raiz e da seiva. Por que participantes da raiz e da seiva? Amados, nós precisamos entender esse capítulo 11. Nós podemos entender o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, aos cristãos que viviam em Roma, que os gentios eles foram alcançados por causa de uma rejeição do povo de Israel. Esse é o resumo prático desse capítulo 11 de Romanos. Ele começa dizendo, amados, que Israel rejeitou a Cristo e por isso os gentios aceitaram. E se você for olhar para a palavra de Deus em João capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. A Bíblia fala isso. Mas a todos quanto aceitaram,
Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, amados, a Bíblia era bem clara quanto a isso. Jesus Cristo veio para os seus, veio para os judeus, veio para a nação de Israel, mas Israel, o povo judeu não aceitaram a Cristo, porque eles esperavam um Cristo diferente daquele que veio. Eles esperavam um Cristo ao qual, um Messias, ao qual primeiramente iriam libertar eles de um jugo que Roma exercia sobre eles. Tendo em vista que Roma, naquela época, cobrava impostos pesados da nação de Israel. Sabe, amados? E eles esperavam sobre tudo isso. Mas de repente veio o Messias, veio Jesus sentando com os pecadores, sentando com as prostitutas, sentando com os publicanos. Sabe, querido, Jesus Cristo veio de uma forma diferente, nascendo, sabe, numa manjedoura, entrando em Israel, montado num jumentinho, estereotipamente falando, totalmente diferente daquilo que o povo de Israel esperava. E por causa da rejeição, o apóstolo Paulo vai dizer que por causa da rejeição, os gentios aceitaram, porque ele veio com a finalidade de se entregar pelos seus, mas os seus não o quiseram. E o Pai, Ele abriu essa salvação para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí o Pai abriu essa salvação para nós, por quê? Porque nós, gentios, enxergamos no sacrifício expiatório, substitutivo, vicário de Cristo, sabe, uma forma de se salvar ou de ser salvo. E quando nós enxergamos isso, e entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos salvou. E o apóstolo Paulo, ele usa algumas figuras aqui de linguagem. Ele diz que nós éramos zambujeiros, ou seja, os gentios era, eu disse a figueira brava, mas eu disse errado, é a oliveira brava. Então, o zambujeiro, a oliveira brava, os gentios. E a oliveira verdadeira, nós podemos dizer, queridos, que os ramos dessas oliveiras eram o povo de Israel. E nós, os gentios, o zambujeiro, a oliveira brava. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Cristo, ele nos enxertou na oliveira verdadeira. Sabe, queridos, ele pegou os ramos, sabe, do zambujeiro, da oliveira brava, sabe, queridos, e colocou nessa oliveira verdadeira. E como que isso é especial? Sabe? Como que isso é maravilhoso? E o apóstolo Paulo fala que Deus, ele fez isso. Vamos lá, no versículo 11. Vamos tentar entender um pouco isso aqui, para que nós possamos chegar no ponto do qual Deus, ele tem falado muito no meu coração. No versículo 11 ele fala que Deus, ele fez isso. Olha isso: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar ciúme. Então, olha como que isso aqui, amados, é forte. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a salvação, ela veio para os gentios, dentre tantas coisas que ela veio para nós, entre dessas tantas coisas que a salvação veio para nós, existe uma que ele cita aqui, que é incitar o ciúme ao povo de Israel. Para que eles vejam em um determinado momento da sua vida, para que eles vejam um determinado momento da sua história, de que os gentios foram salvos e que a salvação alcançou os gentios e que eles também precisam voltar para Deus. Ou seja, de uma certa forma, Paulo está dizendo aqui que a salvação dos gentios precisa incitar os ciúmes ao povo de Israel. Eles precisam olhar nos gentios, em nós, e ver algo transformador e ver algo diferente, para que eles possam desejar também Cristo. Quem entende isso, diga amém. Sabe, queridos, e o mais interessante disso tudo é que a oliveira brava, ou o zambujeiro, ele não tem compatibilidade com a oliveira verdadeira. Isso é mais, sabe, mais que precioso.
E se nós formos olhar para nós, queridos, assim também é. O que nós tínhamos? Seja sincero com você mesmo. Sabe, queridos, o que eu, Evairton, tinha para oferecer? Entende? O que eu, cara, tinha para oferecer para poder ser enxertado em uma oliveira? O que nós, cara? Sabe, gentios, falhos, sabe, queridos, o que nós tínhamos para oferecer? Sabe, existia uma incompatibilidade, ou seja, a oliveira pura, verdadeira, que é Cristo, sabe, nós os ramos, zambujeiros, sabe, queridos, que não tinham nada para oferecer, uma incompatibilidade tremenda. Mas mesmo assim Ele nos enxertou, mesmo assim Ele nos pegou os ramos, sabe, e tem nos enxertado dia após dia na sua oliveira. Sabe, queridos, isso é tão interessante que Romanos 4,17 vai dizer que Deus, o qual vivifica os mortos, Ele chama as coisas que não são como se já se fossem. Olha isso. O Deus que vivifica os mortos, Ele chama aquilo que não é como se já é. A Bíblia também diz em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Sabe, queridos, resumidamente, Deus escolheu pessoas improváveis como eu, como você, talvez como você que está nos assistindo. Sabe, amados, entenda algo, se você é um improvável de Deus, sabe, Deus, Ele escolheu você para enxertar na oliveira. Mas para isso, amados, nós precisamos entender isso, que isso é tão precioso. Ai, isso é tão precioso, Alex. Isso é tão precioso, queridos. Sabe, muitas das vezes nós não entendemos. Sabe, nós vivemos uma vida ao qual, sabe, queridos, não inspira a outros a querer Cristo, porque esse é o propósito. Não estou falando aqui de pregar, não estou falando aqui, sabe, queridos, de saber fazer algo, sabe, não é isso. É muito mais além do que isso, querido. Sabe, é viver uma vida ao qual, sabe, as pessoas, e lá na frente, né, quem sabe daqui a alguns dias, ou meses, anos, sabe, mas daqui a algum tempo, né, uma nação se inspire em pessoas. Você precisa entender isso. Como nós vamos fazer para sermos participantes dessa oliveira? O apóstolo Paulo, ele dá algumas dicas aqui. Vamos lá no versículo 17 e 18. Ele fala: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fossem enxertados em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos fala aqui: o que fazer então? Não seja arrogante. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo isso no versículo 17 e 18. Não seja arrogante, queridos. Quantas pessoas que veio para Cristo, sabe, amados, ao invés de alcançar um estado de humildade, porque Cristo é sinônimo de humildade, queridos. Sabe, e a pessoa, ao passar do tempo, ao adquirir conhecimento, ao crescer no Evangelho, sabe, de alguma forma, essa pessoa, ao invés de ficar mais humilde, porque a palavra de Deus nos mostra que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós temos que ser humildes. Sabe, amados, e quantas pessoas têm se transformado em pessoas arrogantes? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele: não te glories contra os ramos. Não seja arrogante. Se contra eles você se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Ou seja, para que as pessoas são arrogantes, queridos? Se nós não temos uma sustentação própria, a nossa sustentação vem de uma raiz, e essa raiz se chama Jesus Cristo. Segundo conselho: não seja orgulhoso. Versículo 19
ao 21. Dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te soberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, não seja orgulhoso. Muitas pessoas, sabe, queridos, que essa palavra orgulhoso quer dizer vaidade extrema, sabe, uma vaidade exagerada. Quantas pessoas, amados, que têm vivido um estado de orgulho muito grande, cara, sabe, e que por causa disso têm se distanciado de pessoas, e o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos mostra que Cristo, ele veio para unir pessoas e não distanciar pessoas. Sabe, o apóstolo Paulo também diz, olha, não seja arrogante, não seja orgulhoso, mas ele também diz, não seja presunçoso, versículo 22 ao 24. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado, se não permanecer. E também eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Porque se tu for cortado do zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Nesses versículos o apóstolo Paulo está dizendo, não seja presunçoso. A palavra presunçoso quer dizer superioridade. Sabe, aquela pessoa que quer sempre ser melhor do que outros. Cristo diz, amados, que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Sabe, amados, o Jesus Cristo vem nos mostrar isso. Olha, amados, e o apóstolo Paulo está dizendo, ei, não queira ser superior, não queira ser melhor que ninguém. Sabe, deixa de lado essa arrogância, sabe, esse orgulho, essa presunção, sabe, de achar que Israel é inferior a você, gentil, mero gentil, que foi alcançado por entender o propósito da salvação. Não, porque se Deus, aprove Deus, Ele permitir de você, de não ter uma compatibilidade, sabe, em ser enxertado na oliveira, sabe, na oliveira verdadeira, e mesmo assim Ele enxertou. Imagine os ramos verdadeiros que foram cortados. Sabe, queridos, é isso que nós temos que guardar no nosso coração. Antes de tudo, participa da raiz e da seiva. Aqui fica o ponto ao qual Deus ele fala no meu coração, queridos. As pessoas estão perdendo tempo com tantas coisas. E a palavra de Deus está nos ensinando. Seja participantes da raiz e da seiva da oliveira. Talvez você não entendeu. Eu vou te explicar. A seiva na árvore, ela é nada mais, nada menos como o sangue no nosso organismo. Aquilo que carrega vida. Entende, queridos? Então, a seiva, o que é a seiva? A seiva na árvore é aquilo que carrega vida, que carrega os nutrientes para todos os lugares da árvore. E a raiz? A raiz é aquilo que busca os nutrientes, que busca água, sabe? Que busca, sabe, as propriedades que a árvore precisa para ela poder ser frondosa e produzir frutos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, seja participantes da raiz da seiva. Sabe, queridos, nós precisamos a cada dia participar de Cristo e de tudo aquilo que emana do seu sacrifício expiatório. Tudo aquilo que Ele disponibilizou para nós. Tudo aquilo que Ele fez através do sacrifício, sim, através de ter passado por aquela via dolorosa, através de ter chegado lá no alto do monte do Gólgota, sabe, através de ter expirado e ter dito, está consumado. Através de tudo isso, Cristo não morreu em vão, queridos. Cristo morreu para nos dar inúmeras coisas, sabe, não estou falando aqui de bens materiais, estou falando aqui de algo que é perecível, até porque
o evangelho tem muito mais a ver com perder do que ganhar. Entende? Estou falando de algo, sabe, que não é passageiro. Estou falando de algo que é eterno. Estou falando de algo, sabe, que mesmo que tudo isso que nós estamos vivendo aqui passe, isso fica imprimido, isso fica dentro de você, porque foi o próprio Cristo que conquistou, e o próprio Cristo, Ele declarou bem alto: está consumado. Vamos lá. O que tem nos atrapalhado a ser participantes dessa raiz e da seiva, cara? Sabe, queridos, às vezes nós perdemos tempo com tanta coisa. E a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. 800 mil pessoas por ano. Sabe? E Cristo a cada dia está ali. Seja participantes de mim. Seja participantes dos meus nutrientes. Seja participantes daquilo que eu tenho para você. Ei, não seja orgulhoso. Não seja soberbo. Não seja arrogante. Eu sou a humildade de pessoa. Vamos lá. Se você precisa ser humilde, queridos, foque em Jesus. Se você precisa aprender, sabe o que é ser manso e humilde de coração, aprenda com Ele. Vai te mostrar, cara. Ele vai te ensinar, Ele vai te dar. Mas nós precisamos todos os dias ser participantes dessa raiz. A raiz é Cristo. A seiva, tudo aquilo que Ele tem para nós, nos nutrir diariamente. Se você chegou até aqui, a boa notícia é que algum nutriente você provou de Cristo. Glória a Deus por isso. Se você chegou até aqui é porque algum nutriente chegou no seu coração. Sabe, queridos, e quantas coisas veio, sabe, para tentar parar, quantas pragas que vem sobre. Eu gosto muito de assistir, sabe, um programa que passa pela manhã no domingo, que fala sobre as coisas do campo, sabe, queridos, e ali vai mostrando, hoje mesmo estava mostrando as pragas sobre, sabe, os pés de laranja, sabe, os citros, sabe, e ali, queridos, eles mostrando como exterminar as pragas. Mas aqui, queridos, quantas pragas que vêm, sabe, sobre as oliveiras, sobre nós, sabe, queridos, para tentar nos fazer parar, para que o fruto não venha aparecer na oliveira, sabe. Mas nesses dias Cristo está disponibilizando uma porção dobrada, sabe, queridos, de uma seiva que emana da sua raiz. Olha, queridos, se você crê, você será tocado pela presença dEle. Praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal te assolará. Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? Fala: essa palavra está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre a minha família. Vamos lá, queridos, nós precisamos, sabe, também deixar com que Cristo nos mostre, sabe, qual nutriente Ele tem disponibilizado para nós esses dias. Sabe, e vou falar alguns aqui e nós terminamos, para que nós possamos orar. Alguns, que são tantas coisas que Cristo tem para nós. Tantas coisas, né, Wélio? Que Cristo tem nos ensinado, tem nos dado. Sabe, tantas coisas que Cristo dia após dia tem colocado dentro de nós. Sabe, amados, a primeira coisa que eu vejo que Cristo, sabe, e não necessariamente nessa ordem, mas sabe, que eu anotei aqui, a primeira coisa que Cristo veio nos dar e nos mostrar é amor. Sabe, eu de uma certa forma, queridos, eu falo de mim, eu não entendia o que era amor, cara. Não entendia porque eu não me amava. Como eu ia amar a outros se eu não, sabe, se eu não cuidava desse templo que é templo do Espírito, que outrora de uma certa forma não era? Entende? Porque eu não cuidava do templo. Como eu ia amar a outros se eu não amo a mim mesmo? Entende, amados? E esse é um mandamento: amar ao próximo como você ama a ti mesmo. Então, nós precisamos entender que Cristo, Ele quer nos mostrar o que é o verdadeiro amor. E quer colocar esse amor dentro de nós. Entende, queridos? Ele quer colocar esse amor dentro de nós. Talvez você fale: eu não amo a mim mesmo. Então, olha, nessa noite, Cristo quer colocar um amor diferente daquele que você já experimentou dentro de você.
para que daqui a pouco você possa evidenciar o amor de Cristo em outros. Para que daqui a pouco você possa abraçar outro. Outro dia, uma pessoa me perguntou sobre: será que aquilo que essa pessoa estava fazendo era o tempo de Deus? E o que essa pessoa estava demonstrando é amor. Entende? E sabe, queridos, uma das certezas que eu tenho no meu coração é que não existe tempo para amar. Todo tempo você tem que amar. Porque Cristo nos amou primeiro, cara. Porque Cristo ele não tem amor, Ele é amor. Entende? Então não existe tempo para você amar. Não existe tempo para você demonstrar um amor, sabe, a gratidão, aquilo que Cristo fez contigo. João 3,16 fala que o amor de Deus, ele é de tal maneira, de tal forma. Ou seja, não existe palavras para descrever o amor do Pai. Por causa disso, Ele entregou o seu único filho, unigênito. Entende isso? Para que nós, meros pecadores, que entendesse essa palavra, pudesse alcançar um amor também. Amém, queridos? Uma outra coisa que Cristo está disponibilizando para nós nesses dias, sempre nos disponibilizou, e que muitas das vezes, amados, nós não entendemos. Espírito Santo. Sabe, queridos, quantas pessoas que às vezes a gente vai conversar, a gente tem tido um tempo lá na casa do Edivanei na sexta-feira, sabe, tempo para a gente conversar, não é culto, não é, sabe, é um tempo que a gente senta e a gente conversa sobre a palavra, sabe, e algumas pessoas sempre têm compartilhado, amados, que da dificuldade, sabe, que às vezes a pessoa tem tido para voltar a ter uma experiência com o Espírito Santo. Deus. E às vezes a gente vê no olho das pessoas que elas queriam sim voltar a ter aquelas experiências que elas tiveram, sabe? Às vezes as pessoas falam, a sensação que eu tenho é que eu não vou ter mais a experiência que eu tive lá no passado. Sabe, queridos, olha, é o mesmo Deus, sabe, que operou no passado, é o Deus que opera hoje, é o Deus que opera amanhã. Experiências nós vamos ter. Sabe, queridos, mas a nossa maior experiência, sabe qual é? É a certeza da vida eterna. Essa é a minha maior experiência. Sabe, queridos? A maior experiência que você precisa ter é ter a certeza, todos os dias, todas as noites, que o seu nome está escrito no livro da vida. Como você vai ter essa certeza? Através do Espírito Santo que está dentro de você. Através do Espírito Santo que Ele está dentro de nós. Sabe, queridos? E através do Espírito Santo, o que vai acontecendo? Ele vai nos dando os dons. Sabe, tudo isso, amados, são a seiva que emana da raiz que se chama Cristo. Sabe, e através do Espírito Santo, Ele vai nos dando os dons. Daqui a pouco você vai estar fazendo aquilo que você nunca imaginava fazer, através do dom que vem de Deus, que vem de Cristo, que vem do Espírito Santo. Tantas coisas que Ele nos deu. Bondade, a benignidade, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, guarde isso no seu coração. O que você precisa? Fica essa pergunta. O que você precisa que Deus coloque dentro de você, que você já leu na Bíblia? Fé, esperança, o Espírito Santo, o amor. Ei, peça a Ele. Fale com Ele. Sabe, declare a Ele: Pai, eu quero. Sabe quantas pessoas que já não oram mais por dons, cara? Sabe quantas pessoas que já não jejuam mais? As pessoas jejuam hoje para ter carro, para ter casa, mas não jejuam mais. Sabe, amados, não pagam um preço mais para ter os dons, cara. Para orar pelo enfermo, sabe, e ele ser curado. Sabe, queridos, quantas pessoas que deixaram de buscar também da forma que era para buscar. Sabe, e a seiva, sabe, a raiz está ali, disponível. Você não ficou para trás do tempo. Você simplesmente deixou de buscar da forma que era para buscar.
Se você voltar a buscar hoje Cristo está disponível para você. Porque Ele está disponível para todos os seus filhos. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Sabe, queridos, deixa Deus te usar com aquilo que Ele tem colocado dentro de você. Aquele menino, no meio da multidão, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Saiu de casa, provavelmente, para alimentar a ele mesmo. A sua mãe provavelmente tinha preparado 5 pães e 2 peixinhos para ele alimentar ele, no máximo mais uma pessoa. Mas aquilo que ele tinha alimentou a multidão. Talvez você não entenda, queridos. Quero ser profético nessa noite na sua vida. Talvez você não entenda. Você olhe para você e fala assim: o que eu tenho é muito pouco. Deixa eu te dizer, queridos, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Você não está entendendo. Cristo, Ele quer usar a sua vida de uma forma especial, de uma forma poderosa, cara. Sabe, não precisa falar bonito, não precisa nada disso. Você é um ser humano que criou. Você precisa ser Cristo. Você precisa ter a certeza que Gálatas 2:20 fala: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Só permitiremos. Deus só acessará nossas áreas das nossas vidas. Entenda isso. Deus só vai acessar as áreas das nossas vidas através da sua seiva, se nós o permitirmos. Guarde isso no seu coração. Tem pessoas que a seiva alcançou algumas áreas da sua vida. É notório. Mas chega a um determinado lugar da sua vida, a pessoa fala: não, Senhor, aqui não precisa passar com a sua seiva. Aqui pode ficar tranquilo que aqui eu domino. Então, queridos, Deus, Ele só vai chegar com a seiva que emana da raiz, que é Cristo, em todas as áreas da sua vida, se você permitir. Pode dizer isso? Fala assim: Senhor. Mas fala com voz de quem está permitindo mesmo. Fala assim: Senhor, eu permito que a seiva, que a sua vida passe por todos os lugares dentro de mim. Amém, queridos? E com essa seiva, com essa vida, tenho certeza que muitas pessoas, nações, verão em nós, em você, o manifestar do poder de Deus. A palavra de Deus. Deus permitiu dos gentios serem salvos para que, de alguma forma, o povo de Israel lá na frente venha ser alcançado também. Eu finalizo aqui, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Quero orar com você, por você. Eu quero que essa palavra seja guardada no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Seja participante todos os dias da raiz e da seiva de Cristo e de tudo aquilo que emana do Cristo ressurreto. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés. Feche seus olhos. Sabe, queridos, feche os seus olhos. Quando eu estava meditando nessa palavra agora há pouco, à tarde, e Cristo me fez lembrar de uma promessa que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Sabe, amados, e quando eu estava meditando nessa palavra, sobre os gentios ser usado por Deus, e Israel olhar para os gentios e querer servir a Cristo também, Deus me fez lembrar dessa promessa, da qual diz que Cristo virá nas nuvens.
todo olho verá. Todo. Sabe, amados, e eu creio que a cada dia que passa está mais próximo disso acontecer. Chegou um tempo, sinceramente, chegou um tempo de não perdermos mais tempo. Sabe, chegou um tempo de vivermos Cristo, sim, todos os dias, não no domingo, cara, não só no domingo, mas no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, queridos, chegou o dia de viver Cristo, chegou o tempo de viver Cristo, porque a qualquer momento Ele virá nas nuvens, e Ele é tão misericordioso, cara. Ele é tão misericordioso, a tua graça é tão maravilhosa, que todos os dias Ele tem os mesmos nutrientes para nós. Todos os dias Ele tem, um amor para te dar. Todos os dias Ele tem um abraço para te dar. Todos os dias Ele quer te chamar de filho. Todos os dias Ele está disponibilizando para você um pai. Ele é um pai para te abraçar. Então vamos lá, queridos, que você possa ser participante dessa seiva, dessa raiz. Fale com Ele nessa noite, feche os seus olhos, tire um tempo aí para falar com Ele. Senhor, quero ser participante dessa raiz, dessa seiva. Vamos lá, querido, vamos lá, fale com Ele, deixa Cristo te inundar nessa noite. Eu profetizo que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Sim, Ele vai te chamar pelo teu nome nas madrugadas. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te despertar. Ele vai te chamar: ei filho, ei filha, venha para mim. Eu estou aqui me disponibilizando para você. Você vai voltar a ter experiências inefáveis com Ele. Ei, Ele está te chamando nesses dias a te fazer mais que vencedor, a te mostrar que as coisas que Ele tem disponível para você não parou. Não parou, queridos. A tua obra não para. A obra de Cristo não para na nossa vida. Ei, somos nós que paramos de buscar da forma que éramos para nós buscarmos. Ei, Ele tem ministério para você. Ele tem vida para você. Ele quer que você toque em vidas. Ei, Ele quer que você toque em nações. Ele quer que você toque em pessoas. Ei, mas entenda algo: para você tocar em países, em nações, em pessoas, você precisa primeiro ser tocado por Cristo. Você primeiro precisa ser tocado por Ele. Quantos de nós precisamos que a nossa natureza humana seja transformada, querido? Quantos de nós que precisamos que Ele venha tirar o orgulho, a soberba, venha tirar a presunção e colocar uma humildade, colocar, a certeza, queridos, de que do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar, mas que enquanto esse tempo não chegar, nós vamos queimar por Cristo e deixar com que as pessoas sejam incendiadas. Vamos lá, queridos. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um propósito. Cristo te chamou para fazer coisas nele. Cristo te chamou para se manifestar nele, na presença dele, na pessoa dele. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa palavra. Sim, Deus, te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer. Sem Ti, Pai, nós somos meros espectadores, mas contigo nós somos participantes. Aleluia. Contigo nós somos participantes, Pai, da sua oliveira. Oh Pai, contigo nós somos, Pai, oh Deus, participantes da seiva, da raiz. Sim, Pai, essa raiz, ó Pai, que todos os dias tem, ó Deus, ido mais fundo, ó Deus, e trago para nós, ó Pai, uma água pura, ó Deus, uma água, ó Pai, ó Deus, que emana do trono de glória. Sim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos
que mesmo não merecendo, ó Pai, mesmo não fazendo aquilo que nós sabemos que temos que fazer, mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Mesmo assim o Senhor nos abraça todos os dias. Mesmo assim o Senhor nos enxerta todos os dias. Ah, Pai, mesmo sabendo, Pai, que nós não tinha compatibilidade nenhuma, Pai. Mesmo sabendo, ó Pai, que nós não podíamos, ó Pai, ó Deus, humanamente falando, estar, meu Pai, enxertado nessa oliveira, mas mesmo assim, através do seu sacrifício, o Senhor nos trouxe, meu Pai, ó Deus, essa tona, nos trouxe, meu Pai, essa verdade, e nos fez participantes, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Pai. Deus, eu profetizo vida sobre a vida dos seus filhos. Deus, eu profetizo, ó Pai, um despertamento espiritual sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, eu profetizo, ó Pai, ó Deus, uma vida espiritual. Sim, Pai, uma vida espiritual em Ti. Meu Deus, eu profetizo, ó Pai, ó Deus, o despertamento espiritual. Ó Deus, que os seus filhos voltem, meu Pai, a queimar pela Tua presença. Que os seus filhos, meu Pai, voltem, ó Pai, ó Deus, a querer, meu Pai, estar orando. A querer, meu Pai, estar buscando a Tua face. A querer, meu Pai, estar se jogando na Tua presença. Pai, eu profetizo, ó Pai, ó Deus, um avivamento na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, traga um avivamento. Xere malaba soriandere malas. Sheire malaba sore malaba shei. Sheire malaba sori cantere malaba shei. Yas kedere malaba shedere malaba sou. Deixa Ele te pegar por dentro, querido. Deixa Ele te pegar por dentro nessa noite. Ramalaba sodere malas. Deixa Ele te mostrar que Ele não muda. Sim, as pessoas mudam, as estações mudam, mas Ele não muda, Ele permanece o mesmo para sempre. Sheire malaba sore malaba shei. Ora malaba sondere malas. Yarama soriandere malaba soricantere malas. Receba a vida de Deus. Sheire malaba sou. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Sheire malaba sodere malas. Receba a vida de Deus. Receba a dose de ânimo nessa noite. Receba a dose de ânimo nessa noite. Sheire malaba sodere malas. Receba a vida que emana do trono de Deus. Xaramalaba sondere malas. Xeremalaba sori cantere malaba shei. Yas kedere massou. Tem pessoas aqui, queridos, que queriam desistir, que o desânimo tinha te pegado. Sabe, queridos, eu estou vendo pessoas sendo avivadas aqui nessa noite. Sabe, queridos, pelos olhos espirituais eu vejo pessoas sendo pegas por dentro nessa noite aqui. Sim, as palavras vão saltar da sua boca novamente. Sheremalaba sou. Porque Ele te chama pelo nome. Sheremalaba soderemalas. Ele conhece cada cabelo da sua cabeça. Antes mesmo de você ter vida, sim, Ele te chamou para as nações. Sheremalaba soremalas. Antes mesmo de você ter uma formidade, antes mesmo de você ter uma forma humana, Ele já tinha um propósito pré-estabelecido para você. Feche os seus olhos, queridos. Receba a vida de Deus. Receba o Espírito Santo nessa noite. Receba a presença de Deus na sua vida. Sheire malaba sou. Yas kedere malaba shei. Yada mascore malaba subcanteres. Xere malaba sondere malas. Xere malaba soriandere malaba suricanteres. Seire malaba shei demas. Yas kedemassou. Ei, Cristo está te dizendo nessa noite: segura na mão dEle. Segura na mão dEle bem forte, vamos lá. Segura na mão dEle, deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar nesse lugar que somente Ele tem para você. Ah, senemalaba sou. Xeremalaba soderemalas. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Pai, ir mais fundo. Xeremalaba soremalaba shei. Nós queremos, Pai, ir mais fundo, Pai, ir mais fundo. Nós sabemos, Pai, que a sua raiz, Pai,
Nós queremos, Pai, mais de Ti, mais de Ti. Nós sabemos, Pai, que a fonte é inesgotável. Pai, nos torna insaciável, para que todos os dias, Pai, nós tenhamos, ó Pai, que recorrer a essa fonte. Yes, que de malas. Xeremalaba sodere malaba shei. Nyaramalaba sodere malaba shedere malas. Jesus. Xeremalaba sodere malas. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Ele está aqui para te dizer: filho, filha, você não está sozinha, você não está sozinho. Sou eu que te abraço, sim, sou eu que te abraço. Eu conheço o seu coração, eu conheço o seu interior, eu conheço as suas lágrimas. Eu sei que você tem derramado, eu sei o que você tem clamado, eu sei. Queridos, aleluia. Pega sua mão para Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua semana. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida e da sua família. Em nome de Jesus, vá em paz. Que Deus abençoe grandemente sua vida.